O primeiro estudo que a gente vai discutir nessa série do Congresso Europeu de Cardiologia é o DIGIT Trial, que é o estudo que testou a eficácia da digoxina em ciência cardíaca. Parece estranho, né? A gente está falando de um estudo que testou a eficácia da digoxina na ciência cardíaca, porque geralmente esse tipo de frase é uma frase que se aplica a novos tratamentos. E esse é um tratamento antigo. E, portanto, a interpretação desse estudo tem que ser bem além do estudo. A interpretação desse estudo tem que ir para o passado e realmente nos questionar se nós já não sabíamos essa informação ou tínhamos indícios dessa informação e nos questionar por que essa investigação ficou hibernada durante décadas para que apenas agora, em 2025, viesse um estudo desse tipo. Essa é a primeira reflexão, ok? Porque uma droga que é usada tradicionalmente em ciência cardíaca não foi investigada e nós, comunidade médica, comunidade cardiológica, não ah, aceitamos a falta de investigação dessa medicação. Porque aqui não estamos diante de uma questão em que a coisa foi investigada, trouxe um resultado que moldou um pensamento e agora esse pensamento mudou devido a um novo estudo. Não é essa a questão. A digoxina não foi nunca estudada como deveria ser. Digoxina começa a ser usada em uma época onde não existia tanta cultura de ensaios clínicos, e quando surge essa cultura mais forte de ensaios clínicos no final do século passado, digoxina não foi testada devidamente. E por que nós, comunidade médica, aceitamos a ausência da evidência? Essa é a primeira reflexão. E é uma reflexão que é muito válida nos dias atuais, quando nós somos, entre aspas, bombardeados de novidades proporcionadas por congressos como esses. E essas novidades surgem como se fossem premiações do Oscar, onde todos nós batemos palmas pela qualidade ou relevância das informações, mas observe que, diferente do Oscar ou de show business, nós, usuários da evidência, que deveríamos estar exatamente fazendo a pauta do que deveria ser investigado à luz de um interesse maior pela evolução clínica favorável dos indivíduos tratados por nós e também da população. Nós não controlamos essa pauta, somos basicamente uma plateia que aplaude com entusiasmo além do científico. Foi o que eu chamei lá alguns anos atrás, em um podcast, de evidenciomania. Não é ser contra a evidência, mas é saber que existem evidências que surgem e nem sempre elas são as que nós mais precisamos. Então a reflexão é porque nós nos deixamos que a indústria faça a pauta das investigações por conta própria, sem nenhuma influência, ok? Nossa, sem nenhuma demanda, porque essa deve ter sido, na verdade, uma das causas da digoxina não ter sido investigada, tal como são investigadas novas tecnologias. Novas tecnologias que às vezes vêm para agregar um pouquinho em relação à tecnologia que já existe, um aprimoramento, né? Mas por ser novo e por ter ainda está dentro do período da patente, etc., tem um grande interesse em investigação e outras coisas mais antigas não tem. Como, por exemplo, evidências que surgem com finerenona. Elas não seriam as mesmas, eles não teriam resultados parecidos se fosse testado espironolactona? Isso cabe a gente questionar e não só aplaudir o que está surgindo por aí. Bem, então essa é uma responsabilidade, eu acho que nossa. Não que nós podemos ditar a pauta da indústria, mas nós podemos, como usuários, influenciar. Influenciar, sim, nas perguntas que são mais relevantes ah, por parte dos investigadores, que podem ter, inclusive, outras formas de apoio para fazer sua ciência. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que o trabalho que existia da digoxina, que era o DigiTrial, um trabalho publicado em 1995, desculpa, 1997, esse trabalho,
Ele foi interpretado, ele poderia ter sido melhor interpretado, aquele estudo, né? E se ele fosse melhor interpretado, nós não ficaríamos satisfeitos com a condução a interpretação e a condução que foi dada em relação ao significado da digoxina. Ou seja, depois daquele estudo, e eu vou lembrar aquele estudo, o que se disse a digoxina não reduz mortalidade, basicamente controla sintomas e ficou assim. Eu digo que esse estudo foi mal interpretado, porque esse é um estudo, ensaio clínico randomizado também, tá? E é um ensaio clínico randomizado que pacientes em uso de digoxina não é exatamente a mesma coisa que testar a eficácia de algo. Mas o que ocorreu ali, o desenho, o contraste causal testado, foi a suspensão da digoxina ou manutenção, ok? Então é uma pergunta diferente da introdução de digoxina, mas de qualquer forma está acessando o efeito da droga. E aquele estudo, o que ele demonstra? Que o grupo que permaneceu com digoxina teve a mesma mortalidade que o grupo que ficou com digoxina. Ou seja, o desfecho principal do Digitrial de 1997, New England Journal of Medicine também, o desfecho primário, que era morte por qualquer causa, foi igual nos dois grupos. Então se concluiu que não havia impacto em morte, e um desfecho secundário em internamento mostrou benefício, e se considerou dessa maneira. Não reduz morte, mas diminui internamento, diminui sintoma. O grande ensinamento agora de interpretação mais metodológica é que morte por qualquer causa não é um desfecho único. Morte por qualquer causa é um desfecho composto. É um daqueles desfechos como se fosse um MACE, que você combina diferentes desfechos. Então, ela nunca pode ser analisada em relação como um único fenômeno. Mas como todo desfecho composto, depois de ver o resultado, a gente deve analisar o mecanismo daquele resultado, ou seja, se as diferentes componentes da desse desfecho composto contribuíram de uma maneira parecida para o resultado. Se isso tivesse na mente, iria se valorizar mais um resultado claro e evidente do estudo, que a morte por insuficiência cardíaca houve uma redução e a morte por causas cardíacas não insuficiência cardíaca houve um aumento igual. Ou seja, a ausência de impacto na mortalidade não corresponde ao que se chama em epidemiologia de sharp null, o efeito nulo sharp. Não tem efeito. Existe efeito, só que o efeito positivo foi anulado por um efeito negativo, ok? O que é morte por insuficiência cardíaca, tratou insuficiência cardíaca, morreu menos. Claro, teve menos internamento por insuficiência cardíaca também. Isso é um sinal de que a insuficiência cardíaca melhorou, ok? E a morte por outras causas cardíacas? Principalmente é possível por arritmia, porque na tabela tem explicando que dentre essas outras causas cardíacas a arritmia era um componente importante, ok? Então, quando a gente olha a tabela, é interessante como a semelhança dos números, né? A morte por piora da insuficiência cardíaca é 13% no grupo placebo, tá? E 11,6% no grupo de digoxina. Ou seja, uma redução aproximadamente aí de quase 2% em termos absolutos. E quando você tem morte por outras causas cardíacas, é também 2% de aumento. 15 no grupo de digoxina e 13 no grupo placebo. Então, é praticamente o mesmo efeito negativo e positivo em que anulou e a morte por qualquer causa, que é um desfecho composto, foi, é, é, foi nulo o efeito. Mas a gente precisa analisar os componentes. Então, agora eu não estou dizendo que está provado. Eu não estou propondo que no estudo negativo, isso é uma das críticas que a gente faz, no estudo negativo, não vá tentando positivar olhando desfechos secundários. Mas, quando você tem um desfecho composto, é nossa obrigação olhar o mecanismo
do resultado desse desfecho composto. E o mecanismo foi melhora na insuficiência cardíaca e piora possivelmente de arritmia. Está provado? Não, mas é um indício forte disso aí. E outros estudos deveriam continuar. E não simplesmente criar essa regra que não altera a mortalidade e apenas altera sintomas. Ok? Então, desfecho morte por qualquer causa é sempre composto e precisamos fazer esse tipo de análise. Esse estudo é um forte é fortemente sugestivo de benefício. Do benefício que a gente observou aqui, é fortemente sugestivo do intrínseco benefício da droga. E é fortemente sugestivo de que a gente tem que ter cuidado em como usar a droga para que as consequências não intencionais não anulem a consequência positiva. Veja como é uma interpretação bem diferente. E eu não estou propondo que fosse o único e isso fosse uma comprovação, mas eu estou propondo que a história não deveria ter terminado e deveria ter continuado a investigação como essa aí, que surge 30 anos depois. Por falta de interesse e por equívoco nessa interpretação do que significa uma morte por qualquer causa. É um desfecho composto. A outra questão é que por que se valorizou o desfecho secundário internamento, redução de internamento, e não se valorizou o desfecho secundário, redução de morte por insuficiência cardíaca? Uma das explicações é que o valor de P da redução da morte por insuficiência cardíaca foi 0,06, não estatisticamente significante. Então, enquanto do internamento foi um valor de P menor que 0,0001, ok? Mas isso é uma outra lição da gente observar o resultado sem necessariamente essa dicotomia da significância estatística. Mais uma vez, o resultado está na nossa frente. Quer dizer que ele é verdadeiro? Não. Mas é o que nós podemos interpretar para continuar investigações subsequentes e triangulação de evidências. Aquele estudo sozinho, e ele não é nenhum estudo que se propõe a introduzir dioxina versus não introduzir, já é o de suspender, que é uma coisa diferente, mas ele portanto, ele sozinho não fechava a questão, mas ele tem relevantes observações, relevantes observações que deveriam induzir uma continuidade dessa investigação. Bem, então, dito isso, foi feito agora, tantos anos depois, por um grupo alemão, financiado pelo governo alemão, ok? Não é um estudo da indústria, eles não têm interesse em vacina, financiado pelo governo alemão. É um estudo com digitoxina, que já tem metabolismo ah, ah, hepático, menos possibilidade de intoxicação dietálica, e também foi feito um protocolo mais cuidadoso, né, de medida sérica, né, de medida plasmática da digoxina, e obviamente um protocolo mais cuidadoso. Então, uma droga que talvez, uma- um tipo de digital que talvez favoreça a segurança, e também uma monitorização maior do que o outro estudo, ah, eliminaram a consequência não intencional, ok? Então, na verdade, risco tudo tem risco, não se demonstra segurança de nada. Mas o risco, ele pode ser minimizado na medida que a gente faz uma, uma terapia mais cuidadosa, ok? Então ele confirma aquela informação. Esse estudo confirma, não é uma novidade. Não é uma novidade, uma surpresa. Ele confirma a informação do estudo de impacto em mortalidade e faz todo sentido, porque aquele 2% de aumento da mortalidade cardíaca, não insuficiência cardíaca, ele é minimizado por um protocolo melhor e por, é, por uma droga que dá um pouco mais de segurança em relação à intoxicação dietálica. Então, na verdade, na triangulação de evidências, ele confirma um pensamento. As coisas fazem sentido em sequência e não necessariamente uma surpresa. Fica então essa provocação da reflexão. O estudo em si, eu não estou analisando ele com muito detalhe, porque eu achei mais relevante essa conversa reflexiva, né, em relação ao todo. Mas é um estudo de boa qualidade, o desfecho primário é o composto de morte por qualquer causa e internamento. Esse de benefício no desfecho composto houve a contribuição tanto de morte como de internamento, né?
Em havendo a contribuição de morte, mesmo que exista aumento de morte de um lado e redução do outro, o efeito médio é mais de redução do que de aumento devido ao cuidado que se houve aí. Uma redução de eventos combinados na casa dos 20% de redução relativa do risco, que é geralmente o que a gente vê com os tratamentos de insuficiência cardíaca, um pouco mais, um pouco menos com outras drogas, mas é uma redução relevante, ou seja, um resultado dentro da, quer dizer, eu não digo relevante em termos de NNT ou alguma coisa assim, mas está dentro, não é um resultado que diz assim, puxa, é um benefício menor da digoxina do que de outras terapias. Ela está aí na casa semelhante das outras questões, das outras situações, né? Se a gente for aqui calcular o NNT desse desfecho composto, né, ele fica um risco, uma redução absoluta do risco em torno de 3, um NNT em torno de 33, entre 30 e 40, que é mais ou menos o que a gente obtém aí com cada uma das terapias de ciência cardíaca. Tá na mesma, eu não estou dizendo que é igual, mas é o mesmo ballpark, como se diz na linguagem do beisebol, né? É, então, e é um estudo como cego, né? Cego como os estudos devem, como idealmente estudos que envolvem esse tipo de desfechos, como internamento, etc., deve ser, né? É normal, um estudo randomizado, a precisão da estimativa é razoável, né? Portanto, não vemos um risco importante de viés nesse estudo, ele parece ser uma informação de qualidade. Ok? Fica então a reflexão da, da nossa da necessidade de nós, como clínicos, comunidade que usa a evidência, fazemos um esforço para analisar mais criticamente as evidências que surgem e para pautar mais o que nós precisamos de evidência científica e não simplesmente aplaudir tudo com um entusiasmo desproporcional em relação ao que verdadeiramente é medicina e o que verdadeiramente é ciência. Obrigado pela atenção.